que é o populismo, Fernando? Populismo é um conceito que foi criado aí por historiadores, sociólogos, cientistas políticos para explicar o fenômeno de alguns tipos de governo na América Latina entre os anos 30 e 60. Populismo, portanto, é uma coisa muito específica. É um conceito criado para explicar um tipo de governo latino-americano que ocorreu no nosso continente entre os anos 30 e 60. Especificamente, são 3 os nomes modelares que se usa para falar sobre populismo. Lázaro Cárdenas no México, Getúlio Vargas no Brasil e Juan Domingos Perón na Argentina. O populismo originalmente foi usado para designar estes tipos de governos. Os primeiros a pesquisarem sobre isso foram 2 sociólogos argentinos, chamados Gino Germani e Torquato Di Tella. O Torquato Di Tella, inclusive, tem uma universidade na Argentina com o nome dele, é um cara super conhecido lá naquele país e na América Latina como um todo. Eles ficaram impressionados com os governos, especificamente esses tipos de governos, por quê? Porque eles tinham uma característica que intrigava, especialmente a intelectualidade, tanto de direita quanto de esquerda naquela época. Ou seja, eram governos de massa, ou seja, eram presidentes, governantes que tinham apoio da população, mas esse apoio da população não vinha nem por meio das teorias liberais da democracia, que significa eu sou cidadão, eu voto no meu representante, o meu representante vai para o parlamento, no parlamento fazem os acordos políticos e então sustentam o governo. Então, os governos populistas eles não seguiam essa linha de legitimação e também não seguiam a linha de legitimação dos principais teóricos das revoluções de esquerda. Por quê? Porque não despertavam nessa população consciência de classe, no sentido que a esquerda sempre designou, né? Você tem lá aqueles 2 senhores lá no século XIX, que a galera, pouca gente conhece, chamado Karl Marx e Friedrich Engels. Muita gente esquece do Engels, mas o Engels tem um papel importante ali. Esses senhores, na hora de falar e de argumentar em favor da revolução, trabalharam com a ideia da consciência de classe como uma forma de romper com o véu da ideologia, né? Então, para esses senhores, a realidade não nos é acessível, porque entre a realidade e eu existe um véu chamado ideologia, que faz com que eu compreenda as coisas da realidade normalmente de uma forma avessa do que aquela realidade é. Para o Marx e para o Engels, a ideologia é sempre perversa, no sentido de que ela sempre esconde a realidade, ela muda a realidade. E isso, segundo Marx e Engels, sempre em favor da classe dominante. Então, é aquela ideia, você, ao invés da pessoa enxergar exploração, quando a pessoa vê uma senhora de 60 anos com uma mochila do iFood entregando comida de noite, ao invés da pessoa ver aquilo ali como uma exploração, ficar chocado, defender aquela senhora e abominar aquela empresa, e agora o CEO aqui me avisa que eu não devia ter falado mal do iFood, porque a gente não vai mais ser patrocinado pelo iFood. Dane-se se a gente não vai ser patrocinado pelo iFood. Eu disse que essa live ia ser uma live de palavrões. Então, ao invés da pessoa ver aquilo como exploração, a pessoa acha que aquilo é empreendimento, né? Que aquilo é vontade de vencer, que aquela velhinha ali, ela tem alguma coisa dentro do coração, ela é quase uma atleta olímpica, né? Ela tem uma necessidade de trabalhar, isso é maravilhoso. Perceba como aí joga o véu que Karl Marx chamou de ideologia, né? Então, aquela coisa que distorce a realidade. As teorias da esquerda diziam que, para que a gente fizesse realmente a mudança dessa realidade, era necessário que a gente rompesse esse véu, que a gente tirasse esse véu da cabeça da maioria das pessoas. E isso era feito através da criação de uma coisa chamada consciência de classe, ou seja,
todos os indivíduos deveriam conhecer essencialmente a sua posição dentro do processo produtivo em qualquer tempo histórico e, a partir daí, então, compreender a sua realidade a partir deste ponto. As teorias de esquerda, portanto, diziam que governos democráticos revolucionários de esquerda que queiram mudar o status quo, que queiram alterar as formas de dominação e exploração, necessitariam, essencialmente, de um trabalho anterior que era a formação da consciência de classe. E aí tem um monte de teoria sobre isso, tá, gente? Partidos leninistas, partidos trotskistas, Gramsci, cada linha da esquerda tem um caminho aí, anarquistas e por aí vai. Ou seja, como criar isso na cabeça das pessoas. De qualquer forma, o que chamava a atenção desses pesquisadores, nesses governos de 30 a 60 na América Latina, é que eram movimentos de massa, esses governantes eram apoiados por uma imensa maioria de pessoas, mas eles não desenvolviam essa consciência de classe, ou seja, aqueles indivíduos que apoiavam supostamente esses governos populistas não os estava apoiando por intermédio das formas liberais de representação e também não os apoiava pelas formas revolucionárias de esquerda, de controle ou de transformação, né, através do surgimento da consciência de classe. Então, algumas pessoas ficaram impressionadas com isso, né? Como? Como pode? Como pode? Nem os liberais, nem a esquerda, e eu tenho, ainda assim, um governo de massas. Aos poucos, esses movimentos que ocorreram na América Latina, especificamente, começaram a ser, de alguma forma, criminalizados pelas elites. As elites, num dado momento, se divorciam de Getúlio Vargas no Brasil, né? Lembra que Getúlio Vargas, quando assume, ele rompe com as elites cafeeiras para fazer a grande transformação do Brasil, da chamada República Velha, a República do Café com Leite, para uma ideia de Brasil que vai surgir com Getúlio Vargas, um Brasil industrializado, um Brasil diferente. Então as elites rompem com Vargas ali. Em diversos momentos no governo Vargas, seja de 30 a 45, seja depois no governo de 50 a 54, as elites romperam com Vargas. E essa ruptura, ela tinha que vir com um motivo, ela tinha que vir com um discurso, e o discurso era exatamente esse, denunciando o suposto populismo, denunciando a forma de dominação que Vargas fazia sobre a população. E esse foi um discurso que pegou. Aos poucos, Perón foi estudado da mesma forma na Argentina, o Lázaro Cárdenas já tinha sido estudado assim no México. Então, E, em seguida, eles começaram a associar esse tipo de representação, que não é nem liberal, nem via esquerda própria, com os movimentos que tinham acontecido na Itália e na Alemanha, o fascismo e o nazismo. E até hoje, uma parte substancial da literatura que estuda o populismo cola populismo no fascismo. Tá? Tem, inclusive, autores recentes que escreveram livros sobre isso, fazendo exatamente essa ligação. Chegam a afirmar nos seus livros de que o populismo seria uma forma de pré-fascismo. E por aí tu percebe o tamanho da criminalização que se faz sobre o populismo. A ponto de se chegar hoje no Brasil, em 2022, e você ter jornalistas que ainda usam o termo populismo como depreciativo. O populismo parece congregar todos os grandes erros da América Latina, né? Parece congregar o caudilismo, o coronelismo, né? E aí, quando você usa populismo, é como se você botasse todos eles dentro da mesma caixinha, desse uma balançada, misturasse tudo e surgiu um líder populista. Para os liberais, o populismo é o segundo grande mal. O primeiro grande mal, obviamente, é o comunismo, obviamente é o governo dos trabalhadores com consciência de classe, mas o segundo grande mal são os líderes populistas, são governos populistas. Por quê? E aí a gente vai lá, vai ler Francisco Verfort, vai ler Maria Helena Capelato, vai ler Ottaviani, que são alguns dos autores que estudam essas questões mais detalhadamente, e eles divergem muito sobre quais são as características centrais de um sistema populista. De alguma forma falam sempre no líder carismático,
né? Então, aquele líder carismático que tem legitimidade política não pelas linhas efetivas da democracia liberal, ou seja, partido, representação, parlamento, nem pelas linhas efetivas das estruturas de esquerda, como líderes sindicais, chefes de partidos políticos de esquerda e por aí vai. Então, esse líder carismático, ele criaria uma forma de relação com as massas que seria diferente dessas duas. Tá? E a partir daí, isso seria, vamos dizer, uma característica desses sistemas populistas. Esse populismo, gente, vai acabar sendo utilizado com o prefixo neo, e aí se fala em neopopulismo, para designar Hugo Chávez, Evo Morales, Luiz Inácio Lula da Silva, os Kirchner na Argentina, né? Perceba, todos aqueles que são desafetos dos liberais.